Olá! Sabe, duas das metáforas mais conhecidas de Jesus são também algumas das que mais nos fazem pensar. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que será que essas palavras realmente significam, tanto no nosso dia a dia quanto espiritualmente? Bom, é isso que a gente vai desvendar juntos hoje. Essa frase, ela ecoa há séculos. Mas qual é a profundidade real dela? O que significa, na prática, ser o sal do mundo? Para a gente conseguir entender a lição, primeiro a gente precisa olhar para o mestre, para quem ensinou. Então, para entender o sal da terra, vamos primeiro entender o professor. Jesus é muitas vezes chamado de pedagogo por excelência, sabe? Um mestre cujos métodos de ensino foram, revolucionários e continuam super atuais. E essa ideia fica muito clara na obra Diretrizes para Êxito, lá no capítulo 1, que foi recebida por Divaldo Franco do Espírito Joana de Ângeles. A análise deles mostra que a pedagogia de Jesus não era sobre impor regras, mas sim sobre despertar uma luz que já existe dentro de cada um de nós. E o mais fascinante é como Joana de Ângeles conecta esses ensinamentos com 4 pilares da educação moderna. Olha só, aprender a conhecer era o convite ao autoconhecimento, a olhar para dentro. Aprender a fazer era sobre dignificar o trabalho, qualquer trabalho. Aprender a conviver, bom, esse é o exercício diário da tolerância, né? E talvez o mais profundo de todos, aprender a ser. A jornada para descobrir nossa verdadeira essência espiritual. Jesus não só ensinou isso, ele viveu cada um desses pilares. Agora, uma questão que sempre aparece nessa jornada espiritual é: e o nosso corpo físico? Qual o papel dele nisso tudo? Será que ele é um obstáculo? Vamos ver uma perspectiva que, olha, muda tudo. Lá no capítulo 10 do Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos dá uma visão completamente libertadora sobre o corpo. O contraste aqui é gigante. Enquanto muita gente viu o corpo como uma prisão, uma fonte de problemas, Emmanuel descreve como uma harpa, um vaso, um instrumento. A lição é muito clara. O corpo não é a origem dos nossos erros, mas sim a ferramenta sagrada para a nossa missão. Culpar o corpo seria como um escritor culpar a caneta por uma carta que ele escreveu mal. Não faz sentido, né? Ok, então, a gente já entendeu o indivíduo e seu instrumento. Mas como essa transformação pessoal, esse ser sal, impacta a sociedade como um todo? A metáfora do sal ganha uma proporção muito maior em Chico Xavier Coração Missionário, lá no capítulo 16. Na visão de Maria Dolores, o cristianismo funciona como o sal da humanidade, um agente que ajuda a preservar a paz e a impedir a corrupção moral das nações. E os resultados dessa influência são visíveis ao longo da história. Maria Dolores aponta como a luz do Evangelho inspirou avanços que vão desde arquitetura e higiene até o impulso para o fim da escravidão e espalhou pelo mundo organizações de caridade e centros de ensino. Essa é a influência do sal e da luz em escala planetária. A gente já viu o que o sal faz, mas o que o sal é? Qual é a verdadeira essência dele nesse contexto espiritual? Em Sabedoria do Evangelho, no volume 2, capítulo 32, Carlos Torres Pastorino nos dá uma chave para decifrar a essência desse sal. E aqui está o ponto central, o pulo do gato. Ser sal vai muito além das nossas ações. É um estado interior. É a irradiação da nossa própria energia, da nossa aura, que, quando se conecta com a nossa centelha divina, que a obra chama de Cristo interno, se transforma numa força silenciosa que eleva todo mundo ao redor. É influenciar pela simples presença. Mas olha, junto com esse chamado incrível, vem um aviso muito sério. Jesus fala sobre o perigo de perder essa qualidade essencial, de se tornar insípido. Essa advertência, que aparece em 3 evangelhos, é um alerta direto sobre a responsabilidade que vem com o conhecimento. Sem ação, ele se torna inútil. Em outras palavras, se um discípulo perde a sua salinidade, essa virtude, essa essência espiritual que irradia, ele perde seu propósito. Deixa de ter aquela influência positiva que dá sabor à vida e que preserva o bem no mundo. Ele se torna basicamente inútil para sua missão. Então, qual é o objetivo final de toda essa jornada? É ir além de simplesmente aprender a mensagem. É se tornar a própria mensagem. Essa frase de Joana de Ângeles resume tudo de forma perfeita. O objetivo da pedagogia de Jesus não é criar pessoas que repetem palavras, mas sim indivíduos que se tornam cartas vivas.
pessoas cuja própria existência se torna a manifestação do amor, da paz e da fraternidade. E assim, toda essa análise nos leva a uma reflexão final. A grande questão que fica para cada um de nós é, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, como é que a gente pode, hoje, ser o sal que preserva o bem e a luz que ilumina o caminho?